Era uma segunda-feira de manhã quando Ana olhou para o teto e pensou: eu dormi. Por que eu ainda estou tão cansada? Ela ficou parada por um segundo. Tentou lembrar se tinha dormido mal. Não tinha. Eram 8 horas, o dia mal tinha começado e ela já se sentia esgotada. Levantou, tomou café, foi trabalhar. Mas a sensação não foi embora. Isso estava acontecendo há meses. Não era só o cansaço, era a dor de cabeça que aparecia do nada. Era o inchaço que ela não conseguia explicar. Era aquela falta de energia que chegava no meio do dia e não ia mais embora. O médico disse que estava tudo normal. Os exames confirmaram. Mas o corpo dela continuava mandando os mesmos sinais todo dia, sem parar. E foi aí que Ana começou a desconfiar de uma coisa. Talvez o problema não fosse o que ela estava sentindo. Talvez fosse o fato de estar sentindo isso com tanta frequência. Porque cansaço uma vez, todo mundo tem. Dor de cabeça de vez em quando faz parte. Mas, quando esses sinais aparecem juntos, toda semana, semana após semana, o corpo não está reclamando à toa. Ele está tentando avisar alguma coisa. Ana tinha 34 anos. Trabalhava em home office e levava uma vida que, na superfície, parecia equilibrada. Acordava cedo, tomava café, cumpria seus horários. Às vezes ia à academia. Tentava dormir bem. Não fumava, não bebia em excesso. Do ponto de vista de qualquer pessoa de fora, ela estava se cuidando. Mas por dentro, a história era outra. A cabeça doía pelo menos 3 vezes por semana. O sono raramente era reparador, mesmo dormindo 7 ou 8 horas. E tinha algo que ela achava estranho, mas nunca tinha falado para ninguém. Ela se sentia inchada quase todos os dias, mesmo sem ter comido nada diferente. Ela foi se acostumando com tudo isso aos poucos. Primeiro ignorou, depois normalizou. Chegou um ponto em que ela nem lembrava mais como era acordar sem sentir nada. E esse é exatamente o ponto mais perigoso. Não é quando a gente sente algo e se assusta. É quando a gente sente algo e começa a achar normal. Porque o corpo humano não foi feito para mandar o mesmo sinal de alerta todo dia sem motivo. Quando isso acontece com frequência, quase sempre existe uma causa. E, na maioria das vezes, essa causa está escondida dentro da própria rotina. Uma noite, Ana estava conversando com uma amiga pelo telefone. No meio da conversa, a amiga perguntou: "Você tá bem? Você parece cansada até na voz." Ana riu e respondeu: "Ah, é normal, tô sempre assim." E ali, naquele momento, ela nem percebeu o que tinha dito. "Tô sempre assim." Sempre. Como se sentir mal tivesse virado o estado padrão dela. Talvez você também já tenha dito algo parecido. "Eu sempre acordo cansado." "Eu sempre tenho dor de cabeça no fim do dia." "Eu sempre me sinto pesado depois de comer." Essas frases parecem inofensivas, mas carregam algo importante dentro delas. A palavra sempre. Porque quando um sintoma deixa de ser exceção e vira rotina, ele para de ser tratado como sinal e começa a ser tratado como personalidade. A pessoa não diz mais "eu estou cansada." Ela diz "eu sou assim." E aí o problema cresce em silêncio. No caso de Ana, os sinais foram se acumulando devagar. O cansaço veio primeiro, depois a dor de cabeça, depois o inchaço. Depois as noites mal dormidas mesmo sem motivo aparente. Cada coisa sozinha parecia pequena. Mas juntas, elas estavam pintando um quadro que ela ainda não conseguia enxergar por inteiro. Esse quadro tem um nome. E ele é mais comum do que parece. Um dia, Ana foi a uma consulta de rotina com uma médica nova. Levou os exames antigos, os mesmos que sempre diziam que estava tudo normal. A médica olhou os resultados, olhou para Ana e fez uma pergunta simples. "Você se sente assim há quanto tempo?" Ana pensou por um segundo. "Uns 2 anos, talvez." A médica pausou. 2 anos com cansaço constante, dor de cabeça frequente e sono ruim. E você nunca achou isso preocupante? Ana não soube o que responder. E a médica explicou algo que Ana nunca tinha ouvido antes. Ela disse que exame normal não significa corpo equilibrado. Exame normal significa que os valores estão dentro de uma faixa considerada aceitável para a população em geral. Mas isso não quer dizer que aquele corpo específico, com aquela rotina específica, está funcionando bem. Existem desequilíbrios que os exames comuns não captam. Existem sinais que o corpo manda muito antes de qualquer número sair da faixa.
E esses sinais, quando ignorados por tempo suficiente, param de ser alertas e começam a ser problemas. Ana ficou em silêncio por um momento. Ela tinha passado 2 anos achando que estava bem porque nenhum médico tinha encontrado nada de errado. Mas a verdade é que ela nunca tinha parado para ouvir o que o próprio corpo estava dizendo. E o corpo estava falando a vida inteira. A médica pegou uma folha e desenhou algo simples. Um círculo com 4 setas apontando para o centro. Em cada seta ela escreveu uma palavra: estresse, sono, alimentação e movimento. Depois disse, o seu corpo funciona como um sistema. Quando uma dessas áreas fica desequilibrada por tempo suficiente, as outras começam a sentir. E quando 2 ou 3 delas estão comprometidas ao mesmo tempo, o corpo começa a falar. Dor de cabeça, cansaço, inchaço e sono ruim. Esses não são problemas isolados. São respostas do mesmo sistema tentando se reequilibrar. Ana olhou para o desenho e reconheceu a própria rotina ali. Dormia mal porque o estresse do trabalho não desligava. Não se movimentava o suficiente porque estava sempre cansada. Comia de qualquer jeito porque não tinha energia para se organizar. E o estresse aumentava porque o corpo cansado lidava pior com qualquer pressão. Um ciclo alimentando o outro há 2 anos sem que ela percebesse. A médica completou. A boa notícia é que quando a causa está na rotina, a solução também está. Não existe remédio para consertar um estilo de vida, mas existem mudanças pequenas e consistentes que podem ajudar o corpo a voltar ao equilíbrio. Ana respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, o problema tinha uma explicação que fazia sentido. E explicação é sempre o primeiro passo para a mudança. A médica continuou a conversa com calma. Ela queria que Ana entendesse o que cada sinal do corpo estava comunicando, não para assustar, mas para que ela parasse de ignorar. Vamos começar pelo cansaço, ela disse. Quando o corpo está em desequilíbrio por causa do estresse crônico, ele produz uma quantidade elevada de cortisol, que é o hormônio do estresse. No começo, esse hormônio te mantém em alerta. Mas quando ele fica alto por semanas ou meses seguidos, começa a interferir no sono, na disposição e até no funcionamento do sistema imunológico. O resultado é aquela sensação de estar sempre no limite, mesmo sem ter feito nada demais. Ana reconheceu aquilo imediatamente. A dor de cabeça frequente, a médica continuou, em muitos casos está ligada à tensão muscular acumulada, à desidratação que a maioria das pessoas não percebe e ao próprio estresse que contrai os músculos do pescoço e dos ombros sem que a pessoa sinta. O corpo tensiona como resposta automática e a dor de cabeça é o aviso de que essa tensão passou do limite. E o inchaço? Ana perguntou. O inchaço frequente pode indicar que o sistema digestivo está sobrecarregado. Quando a pessoa come com pressa, dorme mal e vive sob estresse, o intestino trabalha com menos eficiência, a digestão fica mais lenta, o corpo retém líquido e a pessoa sente aquele peso e inchaço que aparecem quase todo dia. Ana ficou quieta por um momento, processando tudo. Cada sintoma que ela tinha normalizado durante 2 anos tinha uma explicação concreta. Não era frescura, não era drama. Era o corpo funcionando exatamente como foi feito para funcionar, mandando sinais, esperando ser ouvido. Ana saiu da consulta diferente de como entrou. Não porque tinha recebido um diagnóstico grave, não porque a médica tinha descoberto algo que ninguém tinha visto antes, mas porque pela primeira vez ela tinha parado para olhar para si mesma com atenção de verdade. No caminho de volta para casa, ela foi lembrando de coisas que tinha ignorado. Lembrou que há 6 meses tinha parado de ir à academia porque estava sem energia, mas nunca tinha conectado que a falta de movimento estava piorando exatamente a falta de energia que a impedia de se mover. Lembrou que o almoço, na maioria dos dias, era qualquer coisa comida na frente do computador, com pressa, sem parar, e que depois do almoço ela sempre se sentia pesada e sem foco. Lembrou que nos fins de semana, quando conseguia descansar de verdade, os sintomas diminuíam. A cabeça doía menos. O corpo parecia mais leve. Ela dormia melhor. Isso não era coincidência. Era o corpo mostrando que sabia o caminho de volta, que quando as condições melhoravam, ele respondia, que o equilíbrio não estava perdido, estava apenas sendo bloqueado pela rotina que ela tinha construído sem perceber. E aí Ana entendeu algo que parece simples, mas que muda tudo. O corpo não é o inimigo. Os sintomas não são o problema.
Eles são a solução que o corpo encontrou para chamar atenção para o problema de verdade. Ouvir esses sinais não é fraqueza. É inteligência. A médica tinha dado a Ana algumas orientações simples para começar. Não eram mudanças radicais. Eram ajustes pequenos, feitos com consistência, que podiam ajudar o corpo a retomar o equilíbrio aos poucos. A primeira foi sobre o sono. Não necessariamente dormir mais horas, mas respeitar um horário regular para dormir e acordar, mesmo nos fins de semana. O corpo funciona com base em ciclos, e quando esses ciclos são quebrados toda semana, ele nunca consegue descansar de verdade. Pequeno ajuste, impacto real. A segunda foi sobre movimento. Não precisava voltar à academia no dia seguinte. Bastava inserir algum tipo de movimento leve todos os dias, uma caminhada de 20 minutos, uma pausa para alongar no meio do trabalho. O movimento ajuda o corpo a regular o cortisol, melhora a qualidade do sono e aumenta a disposição de forma gradual. É um ciclo positivo que começa devagar e cresce com o tempo. A terceira foi sobre as refeições. Não uma dieta restritiva, apenas o hábito de parar para comer, sem tela, sem pressa, mastigando direito. Isso pode contribuir para uma digestão mais eficiente, menos inchaço e mais energia depois das refeições. E a quarta foi sobre as pausas. A médica explicou que o estresse crônico não some sozinho, ele precisa de válvulas de escape regulares. Podem ser 5 minutos de respiração consciente, um momento de silêncio no meio do dia, qualquer coisa que sinalize para o sistema nervoso que não existe perigo imediato. Com o tempo, isso pode ajudar o corpo a sair do estado de alerta constante. Ana anotou tudo. Não eram soluções milagrosas, eram pontos de partida. E às vezes é exatamente isso que o corpo precisa para começar a responder diferente. Antes de Ana sair, a médica disse uma coisa que ficou na cabeça dela. Tudo que eu te falei hoje pode te ajudar muito. Mas preciso ser honesta com você sobre uma coisa. Hábitos cuidam do equilíbrio, não substituem a avaliação médica. Ela explicou que os sinais que Ana sentia, cansaço constante, dor de cabeça frequente, inchaço, sono ruim, na maioria dos casos estão ligados à rotina e ao estresse. E nesses casos, mudanças de hábito fazem diferença real. Mas esses mesmos sinais, em alguns casos, podem indicar condições que precisam de investigação mais específica. Hipotireoidismo, anemia, deficiências nutricionais, entre outras situações que só um profissional de saúde pode identificar e tratar corretamente. Por isso, a médica continuou. O primeiro passo sempre deve ser uma consulta. Não para se assustar, mas para entender o que está acontecendo de verdade no seu corpo antes de tirar conclusões. Ana concordou com a cabeça. E esse ponto é importante para quem está assistindo esse vídeo também. Tudo que foi mostrado aqui tem base em informações confiáveis e pode ser útil para quem quer entender melhor os próprios sinais. Mas cada corpo é diferente, cada história é diferente. O que funciona para uma pessoa pode não ser suficiente para outra. Se você se identificou com os sintomas da Ana, vale a pena conversar com um médico. Não amanhã, não quando piorar. Logo. Porque cuidar cedo é sempre mais simples do que remediar tarde. 3 meses depois, Ana mandou uma mensagem para a médica. Não era uma mensagem dramática. Não dizia que a vida tinha mudado completamente ou que todos os sintomas tinham desaparecido. Era uma mensagem simples de quem finalmente estava se sentindo no caminho certo. Ela escreveu: ainda tenho dias difíceis, mas agora eu sei a diferença entre um dia difícil e um sinal que precisa de atenção. Isso mudou tudo. E é exatamente essa a diferença que esse vídeo quis te mostrar. Não existe fórmula perfeita, não existe mudança que acontece do dia para a noite, mas existe algo que está completamente ao seu alcance agora mesmo, que é parar de normalizar o que o seu corpo está tentando te dizer. Cansaço constante, dor de cabeça frequente, inchaço, sono ruim, falta de energia. Esses sinais merecem atenção. Não porque são necessariamente algo grave, mas porque quando aparecem juntos e com frequência, eles indicam que alguma coisa no equilíbrio do seu corpo precisa ser ajustada. E quanto antes você percebe isso, mais simples fica resolver. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que vive reclamando de cansaço e nunca para pensar no motivo. Às vezes a pessoa precisa ouvir isso de um jeito diferente para finalmente prestar atenção.
E se você quer continuar aprendendo a entender os sinais do seu corpo, se inscreve no canal. Toda semana tem conteúdo novo direto ao ponto para te ajudar a cuidar melhor de você. A Ana começou prestando atenção. Você também pode.